Irmãos, nós vamos dar continuidade à comunhão de ontem. Ontem o irmão Evandro nos mostrou um pouco do sentimento do coração do nosso irmão Paulo. E também depois os outros 3 cooperadores reforçaram. Hoje eu vou falar também cerca de 40, 45 minutos. Depois 3 irmãos vão complementar com mais 5 minutos, tá? Isso é bom para que vocês também aqui do Triângulo Mineiro possam conhecer os cooperadores, né, os irmãos que servem. É lógico que uma oportunidade, aqui tem obreiros, né? Acho que a gente podia até aproveitar, né? Quem está aqui da Igreja Uberaba, podia levantar e já dar um amém. Igreja Uberaba, todos. Aleluia. Amém, obrigado, irmãos. Igreja Uberlândia. Aleluia. Maravilha. Igreja em Patrocínio, está aqui? Amém. Araxá, tem? Irmão de Araxá? Conquista? É Conquista? Conquista está aí? Aleluia. Tupaciguara. Aleluia. Tem mais? Araguari. Aleluia. Tem mais outra igreja representada que faltou aqui do Triângulo? Araxá. Araxá já foi. Tá bom. Mais ninguém, né? Os comportores sem o CEAP. Quem? Conceição das Alagoas. Aleluia. Isso aí, tem que reivindicar o direito para a primogenitura, né? Não deixa passar, não. Os comportores sem o CEAP. Amém. Aleluia. O CEAPista ontem bateu tanta palma pro Dedé que eu acho que não precisa nem levantar, né? Mas vamos levantar de novo. O CEAP, mais o Dedé, o coordenador, tem que levantar de novo. Aleluia. Obrigado, irmãos. Tem aqui também irmãos de Varginha, não é isso? Tá, cadê? Levanta, Varginha. Amém. Os irmãos de Porto de Caldas, o Enio e o Kaique. Amém. Montes Claros. Tá ali. Montes Claros. Contagem. O Elcio Eloísio, Edmar, Alves. Igreja em Mariana. Mariana e Ouro Preto, tá tudo junto, né? Aleluia. Belo Horizonte. Aleluia. Igreja em Arcos. Amém. Igreja em Formiga. Aleluia. Irmãos, o Emanuel é filho do Jumance que cuida ali da África, né? E hoje ele mora em Formiga. Aleluia. Obrigado. Faltou alguém? Ah, 7 Lagoas. Cadê? Aleluia. Isso aí. Quem? Santa Juliana. Amém. Ó, não valeu não, você tem que levantar. Santa Juliana. Amém. Itubiara, Goiás. Tá aí? Aleluia, maravilha. Faltou alguém, irmãos? Itaúna. Vila Velha. Aleluia. João Pinheiro. Isto. Faltou alguém, irmãos? Não deixa faltar, não. Hein? Cataguases. Campos Altos. Governador Valadares. Amém? Ó, valeu o tempo não, tá? Vou começar a mensagem agora. Eloy Mendes. Isso aí, irmãos, não deixa não. Isso aqui a porta abriu, entra, não fica do lado de fora. Irmãos, graças ao Senhor por essa comunhão aqui com as igrejas do Triângulo Mineiro. Nessa oportunidade vieram alguns comportores, CEAPista, como o nosso irmão Miguel José Humberto falou ontem. Um aperfeiçoamento que roda a cada 2 meses. O próximo aperfeiçoamento será em Varginha, ali no sul de Minas. Depois vai rodando em Itaúna, depois roda, vai para Contagem, depois vai para o Espírito Santo. E isso, aperfeiçoamento acontece a cada 2 meses. Dá chance das micro-regiões conhecerem um pouco os CEAPistas, conhecerem um pouco os comportores. Sabemos que todos vocês oram pelo CEAP, todos vocês oram pelos comportores.
E quando os comportores podem ter essa oportunidade, como está tendo agora, vir aqui no Triângulo Mineiro, é uma oportunidade de vocês, nem que seja um pequeno momento, de conhecer. Não dá tempo de ouvir os testemunhos, né? Mas só de estar próximos, é muito bom isso. Isso chama-se vida da igreja. Não é só obra, mas tem um aspecto da vida. Então, ontem o nosso irmão Evandro abordou um pouco, quero tentar conseguir aqui dar continuidade, depois os outros 3 irmãos vão falar. E nós, irmãos, estamos vivendo um momento muito nobre, como o irmão Evandro falou ontem, da história da igreja. Vocês que estão vivendo, né, nesta era, estamos pela misericórdia do Senhor ainda vivos. Muitos irmãos não conseguiram, né? Alguns dormiram no Senhor novo por um motivo ou outro. Perdemos vários irmãos no período de pandemia. E muitos não conseguiram experimentar aquilo que nós estamos vislumbrando hoje. Por quê, irmãos? Deus tem um desejo forte. Esse hino que nós cantamos, o Espírito e a noiva dizem vem, o mais próximo do original, quando fala que o Espírito e a noiva dizem vem, o Espírito e a noiva gritam, vem. Porque há um clamor, há um gritar, há um desespero. Tanto do nosso lado, em nos encontrar com o Senhor, tanto também tem um desespero do Senhor se encontrar conosco. Então é um sentimento, irmão, recíproco, de um anelo, da qual eu e você temos esse desejo, temos esse anelo, desde quando nós nos convertemos. Olha a experiência de Onésimo, foi uma experiência forte, e Onésimo ali não se importou, irmãos, se era escravo, se tinha alguém que era o seu dono, o seu proprietário, que era Filemon. Onésimo, irmãos, ganhou um sentimento forte, porque Paulo encontrou com Onésimo, e cheio de expressão, cheio de amor, transmitiu para Onésimo o que estava dentro do seu sentimento, porque Paulo realmente sabia em quem ele tinha crido, e Paulo testemunhava todos os dias, irmãos. Era tão forte o sentimento de Paulo, que todos os dias, se você olhar Efésios capítulo 3, versículo 14, o que Paulo fez ali, irmãos? Ele se colocou de joelhos, orando, intercedendo a favor da igreja em Éfeso. Esse é o sentimento. Quando nós nos convertemos, irmãos, dentro de nós queimava, não é isso? Esse amor, esse fogo, essa paixão. Eu com uma semana eu nem sabia quem era o Senhor Jesus, mas o sentimento era tão forte. Eu falava para minha mãe todos os dias, o Senhor está voltando. Nem sabia explicar quem era o Senhor para ela, mas o sentimento era forte, porque entrou para dentro de mim, e eu queria transmitir isso para as pessoas. E como nós estamos na era final, vivendo o período final, a era de Apocalipse, onde realmente, irmãos, a proximidade da volta do Senhor está muito perto. Quando nós nos voltamos ao Senhor em oração, em comunhão, você sente isso. Quando você vê os acontecimentos, você percebe isso. Quando você vê os milagres que têm ocorrido hoje, você percebe quão próximo está a volta do Senhor. Aí você começa a ficar desesperado, porque você não quer deixar o seu professor de fora, você não quer deixar o seu tio de fora, você não quer deixar o seu patrão de fora. Aí você começa a orar de uma maneira mais desesperada, mais forte, e começa a não concordar em que essa pessoa não se dobre, não se curve, não se volte ao Senhor. Aí você intensifica mais a oração. Ó Senhor Jesus. Esse, irmãos, é o sentimento de alguém que está vivendo no momento final. Senhor, não permita que aqueles que estão próximos de mim, meu vizinho da frente, o meu colega de faculdade, aquele que eu contato durante o dia frequentemente, não permita que essa pessoa não ganhe o Senhor, porque se tem alguém, irmãos, que Deus pode contar ainda nessa era, somos nós, eu e você.
Quem vai conquistar essa cidade das quais nós apresentamos aqui? Eu vou em Mariana pregar o evangelho? É uma responsabilidade que o Senhor deu para o irmão Tião que está ali e os demais irmãos que vivem naquela cidade. Mas o que depender de mim, o que depender de você, nós devemos estar com esse fogo do evangelho queimando dentro de nós. Satanás sabe muito bem o que é isso, irmãos. Por isso é que ele tenta de qualquer meio, de qualquer modo, barrar. Por isso que Apocalipse capítulo 12 fala que ele é o nosso acusador. Você ora, ele te acusa. Sua oração é natural. Sua oração é um pouco egoísta, se lembrando só de você e da sua casa. Até nas orações nós somos acusados. Porque é a função dele de nos acusar de dia e de noite. Por isso, irmão, nós devemos bloquear toda ação do inimigo. Primeiro no nosso homem natural. Não permitir que através de nós o inimigo entre. Dentro da nossa casa precisamos bloquear isso. Se o pai não está bem, a mãe precisa se levantar. Se a mãe e o pai não estão bem, o filho precisa se levantar. Mas alguém tem que se posicionar naquela casa em favor do Senhor nessa era final. E falar: Senhor, a esfera da minha casa precisa ser uma esfera produzida por meio da palavra do Senhor. O Senhor precisa gerar vencedores, irmãos. Nós não fomos feitos para ser vencedores na grande tribulação. Todos nós precisamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Todos nós precisamos ser primícias. Deus precisa olhar para a sua casa e falar: aqui não é que vai ter, aqui tem um grupo, uma família de vencedores. O Espírito e a noiva gritam: vem! Aquele que ouve também grita: vem! Irmãos, há um desespero da parte de Deus. Hoje todos nós precisamos ter essa posição firme, sermos cingidos, como o Tessalonicenses fala, num momento onde as trevas estão cada vez mais se multiplicando, o espírito da iniquidade atuando, irmãos. É fácil trabalhar 12 horas por dia? Por mais tranquilo que seja o seu trabalho, é fácil ser alguém que administra um lar, onde você envia o seu filho adolescente para a escola, e ali ele vai ser bombardeado por ideologias? É fácil você enviar o seu filho para uma faculdade? Minha filha fez 17 anos e falou: pai, eu não consigo, eu não tenho capacidade, eu não tenho estrutura para entrar numa faculdade. E ali já com a matrícula pronta, eu até esqueci de receber a matrícula de volta, né? Ela falou assim: pai, eu não consigo, eu preciso consagrar esse tempo para poder servir ao Senhor, me estruturar na experiência. Todos nós, irmãos, precisamos ter experiência de servir na obra. O que é servir na obra? É ir para a África? Como? Precisamos até orar por eles, né? Quarta-feira, isso? 5 irmãos da região 6 estão indo para a África. 3 cooperadores ficarão 21 dias. Mais 2 comportores que estarão ali junto com os irmãos, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho. Mas, irmãos, você precisa também experimentar a obra do Senhor. O que é a obra do Senhor? É quando você lê a Bíblia, ganha esse sentimento forte, como o irmão Evandro falou. Ele ganhou um gosto, um desejo de amar mais a palavra, amar mais o Senhor por causa de um apacentar. Mas a palavra precisa produzir algo em nós, irmãos. Isaías capítulo 55 fala que a palavra, ela não volta vazia. Mas quando a palavra ela é falada, ela precisa produzir algo em nós. Eu não posso vir para uma reunião da igreja e essa palavra, ou esse hino, ou um testemunho de algum irmão, ou um cumprimentar os irmãos, como estava o irmão Nélio e a outra irmã que estava do seu lado, quem é? Estava lá na recepção. Aí você chega ali, irmãos, já produz algo em você. Os irmãos estão ali alegres. Você não encontra 2 no local de reuniões, falando, olhando para você. Não, já está ali imergindo no hino, estavam cantando o hino, até no banheiro eu estava ouvindo eles cantando o hino. E ali desfrutando, você já mexe com você.
algo já está sendo produzido. Aí você vem para uma reunião da igreja, a palavra precisa produzir algo em nós. Quando o pai fala dentro da casa, precisa produzir algo na esposa, precisa produzir algo nos filhos. A palavra não volta vazia. Ela produz algo, irmãos. Ela produz uma condução. Ela produz uma direção. E aí nós passamos a amar mais o Senhor. Você precisa sair dessa conferência amando mais o Senhor. Não importa se você goste ou não de um irmão ou de outro, se as cadeiras estão colocadas nos lugares certos ou não, mas algo, irmãos, precisa ser produzido, porque se você não gosta das cadeiras dessa posição, pode ser que amanhã ela esteja na posição que você gosta, e daqui a pouco pode ser que nem cadeira tem. Mas, irmãos, algo precisa ser produzido, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Tem algo sendo produzido em nós. Fato é que nós precisamos crer, irmãos, que todos nós seremos arrebatados vivos como vencedores. O reino foi feito para mim e para você. Mas, irmãos, o meu filho não está reunindo. Irmãos, quem colocou o parâmetro do seu filho reunir ou não para entrar no reino? Quem vai o conduzir até o reino? Você é o canal. Aí eu preciso dobrar o meu joelho e orar todos os dias. Senhor, o meu filho não está passando um momento bom espiritualmente, mas eu o coloco diante do Senhor. E aí você prossegue, irmãos. O pai do filho pródigo, o filho foi embora, o pai parou, o pai entrou em uma depressão. Eu agora só abro a minha casa quando o meu filho voltar. Ele fez isso? Se não, irmãos, daqui a pouco o filho pequeno volta, o mais velho vai embora, o pai entra numa outra depressão. Ele tinha um compromisso pessoal com Deus. Vamos avançar. Vamos avançar. Mas, irmão, o meu filho foi embora. Vamos avançar. Tem algo que nos motiva. E aí, irmãos, o pai continuou firme, não olhando circunstâncias, não olhando situações. Se o filho volta e o pai está preso dentro do quarto, introspectivo, não mais lendo a Bíblia, não mais abrindo a casa para grupo familiar. Que vida é essa, irmãos? Está baseado em um filho? Ou a vida de Deus está baseado naquele que morreu, ressuscitou, se tornou o Espírito da vida e entrou para dentro do Pai? Ele agora tinha algo dentro dele. E ali, irmãos, ele continuou vivendo a vida da qual ele vivia antes. E o filho foi, quando voltou, achou a casa em ordem. Achou um desfrute e falou: eu nunca deveria ter saído daqui. Oh Senhor Jesus! Os irmãos percebem que a nossa vida, irmãos, não pode se basear por circunstâncias, por situações. Eu estou com um problema financeiro, agora eu não posso mais me alegrar, eu não posso mais nem pedir um hino. Não, irmãos. Nós temos uma vida dentro de nós que é muito mais superior aos seus R$ 1.250 que você deve. Quantos têm 200 mil na poupança, mas não tem poder para invocar o nome do Senhor? Nós, irmãos, recebemos uma vida dentro de nós e essa vida, ela produz algo. Porque é uma vida superior que venceu a morte, subjugou o Hades. E está dentro de mim e de você. Por isso nós temos ousadia no nosso viver diário. Por isso que quando nos levantamos, como o Evandro falou ontem, não dá para olhar para o chão, irmãos. Como o SEAP canta esse corinho, né? Grito de guerra. Levanta a cabeça. Por quê, irmãos? Alguns conseguem dormir 8, 9, 10. Como o Edevaldo, você dorme com o Edevaldo no hotel, ele acorda no outro dia e nem ouve os nossos roncos. Nem sabe que eu acordei 3 vezes à noite. Alguns têm esse privilégio, irmãos. Outros não, têm perturbações noturnas. Acorda pensando no boleto da segunda-feira. Aí, irmãos, já que eu acordei vivo, levante a cabeça, não olha para o chão. Levanta a cabeça, não olha para o chão. Porque se eu ficar olhando para o chão, irmãos, é a lei da física.
Paulo, quando começou a olhar para o chão, ele falou: desventurado o homem que sou, quem me livrará? Porque eu quero fazer o bem, não consigo, o mal que eu não quero, ele habita em mim, ele me faz fazer aquilo que eu não quero. Satanás não quer que nós reunamos, irmãos. Satanás não quer que eu pregue o evangelho. Satanás quer que eu continue indo na padaria durante meus 10, 12 anos que eu conheço ali a balconista e nunca falo para ela: posso orar por você? Quem vai conduzir esse balconista, irmãos, até o Senhor? Se eu, de acordo com Salmos 46, sou o canal, sou aquele que escoa, sou aquele que flui a vontade de Deus. Se alguém precisa alcançar ali o seu porteiro do prédio da qual onde você mora, é você que está ali. Arde e urge uma responsabilidade em nós. Mas, irmão, eu não sei discorrer os 67 livros da Bíblia. Irmãos, não é doutrina. Hein? Eu falei 66? É 60 e faltou um, né? Passou um, né? Esse um é eterno, é a Nova Jerusalém ali, é o novo livro, tá bom? Então, perdi aqui o sentimento. O que eu estava falando? Canal, né? Aí Salmo 46, irmãos, não tem como na faculdade, alguém precisa usar você na faculdade. Nós, irmãos, somos acomodados. Se deixar, nós vamos esperar alguém falar para nós: irmão, daqui a 2 meses tem uma reunião de evangelismo. Aí eu vou esperar o convite chegar para mim poder pegar o convite e entregar para o meu pai que não tem o Senhor. Aí daqui a 2 meses novamente, irmãos. Só que pregar o evangelho é uma vida, é um viver. Paulo, irmãos, tinha esse desespero. Por isso ele conseguiu, por causa do amor, conduzir Onésimo até Deus. Se Paulo medisse Onésimo, Paulo não ia alcançar Onésimo. Mas Paulo falou: Onésimo é um ser humano que precisa ter a vida de Deus. E ali Paulo, irmãos, dispensou a vida de Deus para dentro de um escravo. Quando Onésimo viu que na vida da igreja não há escravo, não há livre, que libertação, irmãos. Eu creio que Onésimo deve ter corrido para lá e para cá pulando, porque agora, mesmo sendo escravo, ele foi liberto. E ainda Paulo falou: Onésimo, você é livre, mas ainda você tem um senhor, você tem um dono. Volta até Filemon, leva a carta. E ali, irmãos, que carta? Não era a carta, era o coração. Chegou ali o coração de Paulo. Qual é a sua carta de recomendação, Onésimo? É o coração do irmão responsável que cuida da igreja em Uberaba. É o irmão da igreja responsável que cuida da igreja em 7 Lagoas. É a carta, irmãos, de recomendação. Alguém pregou o evangelho. Alguém foi útil para conduzir Onésimo até o Senhor. Você é esse Paulo que pode conduzir Onésimo até Deus. Alguém não encontrou você? Ou você simplesmente foi salvo? Alguém te conduziu, irmãos? Alguém te levou para a hospedaria? Chegou alguém ali, irmãos, e te abraçou, te conduziu até Cristo, mostrou a importância da redenção, da morte e da ressurreição, falou para você que aqui tem os símbolos e você faz parte. Alguém derramou sangue e alguém também foi partido por você. Mas eu tenho problemas, eu tenho dificuldade. Esse é o Deus que resolve todos os problemas. Onésimo, fica tranquilo, você está debaixo da comunhão. Por isso que é importante comunhão, irmãos. Onésimo foi protegido pelo falar de Paulo e foi ali empoderado e chegou até Filemon. E algo aconteceu ali, irmãos, que agora Filemon não podia mais tratar Onésimo como alguém simples, porque Onésimo fazia parte do mesmo corpo.
Onésimo era membro do corpo de Cristo. E se falasse mal de Onésimo, estava falando mal de Filemon. Se falasse mal de Filemon, estava falando mal de Onésimo. Porque agora era um. É a mão, é o dedo, é o pé, é a boca. Não sei qual a função. Todos nós temos função no corpo. E é esse tecido de amor, esse entrelaçar. E o impacto foi tão grande, porque não era comum, como o Evandro falou, um escravo, agora indo para uma reunião da igreja, junto com o seu senhor. Grupo familiar, Onésimo já não estava mais fora, estava na sala de Filemon, partindo o pão ali. Suponha-se que o Nélio, que escolhia os irmãos, Filemon, hoje você vai partir o pão com Onésimo. E aí está aqui, irmãos, um escravo e um senhor, partindo o pão juntos. Irmãos, isso joga por terra todo conceito, toda doutrina, todo conhecimento, todo julgamento. Isso, irmãos, foi um tapa na terça parte dos anjos, mostrando que na igreja não há livre, não há escravo. Cristo é tudo e em todos. Por isso nós não podemos, irmãos, medir os irmãos. Onésimo eu acho que nem sabia a palavra J de Jesus. Talvez, não sei, era um iletrado. Não era alfabetizado, irmão, mas agora ele poderia falar daquilo que ele viu, daquilo que aconteceu com ele. Porque o impacto na vida dele foi grande, foi forte. O impacto da nossa vida, irmãos, foi forte. Nós precisamos testemunhar forte aquilo que Deus tem feito e está fazendo conosco. Por isso que os milagres surgem todos os dias, irmãos. Não dá para mensurar, ou para escrever, ou para detalhar, ou para enviar nos grupos. De tanto coisas que Deus está fazendo, não é por meio de uma pessoa, é por meio dos seus servos, da qual o Apocalipse, João fala que são as estrelas que estavam brilhando em um momento de trevas. É um momento, irmãos, de todos nós nos levantarmos para poder apressar a volta do Senhor. Quanto tempo nós estamos esperando, irmãos? Quanto tempo? Mas agora, irmãos, há um rogar forte do Senhor. Igreja em Uberaba, se levante. Igreja em Varginha, se levante. Igreja em Patrocínio, se levante. Mas, irmão, nós somos 10 irmãos. Irmãos, é 10 bocas que podem falar por Deus, que podem produzir. E o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque o poder de multiplicação está na mão do Senhor. E nós temos a nossa função de semear a palavra. Por isso que o posso orar por você é algo tão forte na nossa vida, irmãos. Eu não sei fazer uma oração como os irmãos fazem aqui no momento do partir do pão. Não é isso? Mas eu posso chegar ali na esquina e falar para a pessoa que é o meu vizinho, que já me perturbou muito com som alto, 10 horas da noite, 22 horas, 23 horas. Você pode falar para ele: ô senhor Marcos, tem muito tempo que eu te conheço, mas tem algo aqui espetacular, tem algo extraordinário, tem algo aqui que está dentro de mim, que é um tesouro, e eu queria mostrar para você isso. Posso? Pode. Posso orar por você? Aí, irmãos, ali você ora, você vai orando, e o Marcos se abre. Aquele som alto, irmãos, vai ser música, vai ser hino, vai ser uma alegria que vai te fazer orar mais ainda para o Marcos. Daqui a pouco, irmãos, você vai ver o Marcos, às 22 horas, 23 horas, colocando o hino, para poder ali mudar aquele ambiente. Você precisa crer, porque não somos nós, irmãos, que fazemos. Nós não temos nenhuma capacidade, mas a palavra que produz. A palavra, de acordo com João capítulo 14, versículo 10, ela que faz a obra. Como eu vou reconciliar um casal, irmãos? Eu não consigo.
Eu não consigo. Outro dia um casal me procurou, 30 anos de casado. Para mim a comunhão era a comunhão de avanço. É que eu quero agora comprar livros e sair desesperado para a rua para pregar o evangelho. Aí eu falei, você não estou entendendo quanto tempo que eu não ouço isso? Problema de relacionamento conjugal, 30 anos de casado, não. Deus não os chamou para isso. Deus não os trouxe para viver debaixo desse jugo. Casal triste, não. Nós temos uma vida dentro de nós, irmãos, que é alegria, que é paz. Eu vou conseguir ajudar o casal com meus 23 anos de casado? Não vou conseguir. Mas aí como que um adolescente consegue? Qual que é o problema? Então eu sou o problema. Mas o adolescente também não consegue. Mas quando ele sai para a rua e encontra alguém e fala para essa pessoa, eu posso, Senhor, orar por você? Aí a pessoa já olha, quem falou para você que eu preciso de oração? Aí você tem que ser firme, irmãos, porque você é o canal. Você não pode titubear. Aí você precisa ser mais firme ainda. Quem te falou que eu estou com problema? Deixa. Olha, eu não sei quem te falou, quem me falou. Mas eu sei que eu separei essa tarde, estudo pela manhã, saí agora à tarde, para poder orar pelas pessoas deste bairro. E Deus me colocou você diante de mim, e eu preciso ser fiel. Qual é o seu pedido de oração? A pessoa já derrama lágrimas. Olha, eu estou com problema no meu relacionamento conjugal. Aí esse adolescente, irmãos, que capacidade tem? Vai abrir qual livro? Qual manual? Não, peraí que eu vou ligar para o meu irmão que tem um livro, fez um curso de casados para sempre. Calma aí. Não dá, irmão, não funciona. Ele está diante de alguém que tem um problema. E ele tem dentro dele alguém que tem a solução para resolver esse problema. E ali ele ora e depois fala. É Marcos que eu falei o nome? Marcos. Olha só, nós temos um grupo familiar. Qual bairro que você mora? Aí eu moro no bairro Itapuã. Nós temos um grupo familiar ali, uma rede de cuidado. Eu posso anotar o seu nome? Alguém vai ligar para você, vai ter mais comunhão, vai orar por você incessantemente. E nós cremos que o seu casamento será restabelecido. Irmãos, isso é pedir demais? Isso é fazer demais? Isso é a nossa vida. Porque Deus nos incumbiu, irmãos, para podermos pregar o evangelho a toda a terra habitada. Agora, se eu começar a medir, a pessoa fala, oração, não, muda o pedido porque eu não sou casado. Dívida, muda porque eu não tenho nem conta no banco. Aí, irmão, você vai embora. Por isso que o Senhor ia para a rua, irmãos. Becos, vielas. O Senhor encontrou a mulher samaritana. Ele não pontuou para ela nenhum problema, nenhuma situação. E ele falou, olha, eu preciso orar por você. E ela começou a entrar na linha teológica, na linha de conhecimento. Não, adoravam nesse monte e tal e tal. O Senhor falou assim, não esqueça. Vem a hora e já chegou. A sua hora chegou. Por isso, irmãos, que Deus quer nos usar todo momento para nos tirar da passividade. Se eu depender de alguém me direcionar para poder pregar o evangelho, eu não vou, irmão, ser direcionado em mim. Eu vou esperar só ser direcionado, mas isso não vai fazer parte da minha vida. Mas eu tenho uma incumbência diante de Deus. O Senhor me chamou, como chamou você. E você é o canal de Deus nessa terra para propagar a vida de Deus para as pessoas. Vai para um aniversário, você é o canal. Você vai para um encontro de família, você é o canal. Tem que ter ousadia, irmãos. Ontem o irmão me mandou uma mensagem, Maurício, aquele processo familiar grande que nós estamos ali, que vocês estão acompanhando em oração, e ali no grupo de família, todos os outros meus irmãos incrédulos, mais as esposas incrédulas,
Essa semana eu tive ousadia e falei ali e orei fortemente por eles e por essa causa. E ontem nós entramos no site, está lá a causa liberada. Segunda-feira vamos nos encontrar. Irmãos, não é doutrina, é aquilo que ele viu. João, eu nem li Bíblia ainda, né? Primeira epístola de Pedro. Ó Senhor Jesus. Segunda epístola a Pedro, de Pedro. Senhor Jesus. Capítulo 1, versículo 16. Vamos ler juntos, tá? Aliás, as irmãs podem ler, por favor. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Vamos lá, irmãs? Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então Pedro falou, irmãos, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus, seguindo fábulas, seguindo itens de algo oculto, algo que ninguém vê, algo inventado, algo que não é a minha realidade. Porque Pedro falou, eu vi muita coisa. Pedro falou, eu testifiquei. Depois ele fala aqui que ele viu com os olhos, irmãos. Quantas coisas Pedro não experimentou. Mesmo as suas falhas, ele viu o coração do Senhor Jesus. Isso aqui impactou a vida de Pedro. Pedro não estava simplesmente falando de coisas inventadas. Pedro testificava. Mesmo quando o Senhor o ajudou, ele testificava quão bom era a ajuda e quão benefício foi a ajuda que o Senhor deu a ele. Muitas coisas impactaram o Senhor. Hoje, irmãos, quantas coisas estão nos impactando? Nós não conseguimos aqui relatar em uma hora. Quantos, você vê aqui os jovens aqui na frente, os adolescentes, é isso? Alguns filhos seus. Cadê a nossa irmã Sara do SEAP? Está ali? Cadê? Sara? Ah lá. Olha só, irmãos. A irmã Sara. A irmã Sara, sabe onde ela foi encontrada, irmãos? Na rua. Aí, a rua não é a cura. Quem cura, quem conduz o homem é Deus. Por meio da pessoa do Senhor Jesus. Só que Deus quer usar você para encontrar a Sara na rua. E aí a rua realmente se torna a cura para você. Porque você, irmãos, ficou extremamente alegre porque encontrou a Sara. E a Sara ficou extremamente alegre porque encontrou você. Sabe aonde que a Sara foi encontrada? Quando teve a saída, a segunda saída na última conferência. Saímos quarta, quinta e sexta. Aí os irmãos foram para a cidade de Sumaré. Um casal abordou, mais alguns irmãos. Depois, ela ainda não se abriu. Depois um outro casal encontrou. E ali, Sara, posso orar por você? Aí, irmãos, o coração já se abriu. E o que a Sara fez? Ela foi impactada pelo testemunho dos irmãos e falou, eu não quero mais essa vida. Eu quero essa vida que vocês têm. Irmãos, quem tem capacidade de tirar alguém da rua? Onde você morava, Sara? E a rua, irmãos, não era a cura dela, pelo contrário. Era o motivo e foi o motivo de degradação. Mas ali ela se posicionou e tem 3 meses, é isso? Vai fazer 4 meses que a Sara, os irmãos levaram para a estância, deram banho na Sara, trocaram roupa. Eu falo porque ela testemunha isso, tá? E ali, irmãos, ela falou, eu quero acompanhar vocês. Dedé, vamos levar para o SEAP. E ali está no SEAP hoje, irmãos, fazendo o quê? Impactando a vida das pessoas por meio da oração. Está alegre, Sara? Amém.
Irmãos, hein? Agora foi para a equipe. Está morando em Belo Horizonte ali junto com Maria, Fernando, numa outra casa, né? Maria e Fernando cuidam da Sara, junto com a Brenda, junto com a Karen. E aí, irmãos, foi tão ajudada que agora quer ajudar as pessoas. Você não foi ajudado quando um dia o Senhor entrou para dentro de você? O que vamos fazer, irmãos, com essas 300 mensagens de conferências? Não é isso? Quantos anos nos reunindo? Quantas mensagens recebemos? Sábado, domingo, mais a leitura da Bíblia, mais a leitura do alimento diário, mais a live de quinta, de sábado pela manhã, domingo à noite. Quantas porções? É muita coisa, irmãos. Fora os lançamentos que chegam, como esse livro chegou. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E é o tema dessa comunhão que eu nem comecei. Então, é para produzir algo, irmãos. Cadê o Lucas Veloso? Levanta, Lucas. Irmãos, o Lucas, quantos anos, Lucas? Quanto tempo você ficou sem reunir? 6 anos? 5 anos, irmãos. Reunindo, depois veio pandemia, veio confusão. Como o Evandro falou ontem, a culpa é das influências, né, Evandro? Aí, irmãos, o Lucas estava ali, já totalmente escravizado novamente pelo mundo, não é isso? Estava fácil, Lucas? A ponto, irmãos, de desistir. Mas aí, Deus usou um Paulo para encontrar um Anésio. Sempre vai haver um Paulo, como um dia houve um Paulo para encontrar você. Aí alguém chegou e abraçou. Lucas, você não foi feito para viver desta maneira. Você é alguém que tem a vida de Deus dentro de você. E essa vida é tão forte, tão capaz. Eu não consigo, Lucas, mas essa vida consegue. O que fazer com Lucas, irmão? 6 anos sem reunir e vivendo uma vida degradada. Eu falo em cima do testemunho dele. Antes de eu expô-lo, ele já se expôs, testemunhando. E aí, irmãos, ele olhou e falou: Senhor, eu quero isso, Senhor. Olha o que os jovens estão experimentando, eu ainda sou jovem, posso ser útil ao Senhor. Quanto tempo, Lucas? Você está junto com os irmãos comportores? 5 meses? 2 meses, né? 3 meses. Obrigado. 3 meses, irmãos. E o Lucas fica desesperado na rua, porque ele testemunhou para a gente, né? Ele faz a colportagem, irmãos, com a Bíblia na mão, porque ele sabe que a Bíblia o ajudou. A esfera da imersão na palavra o ajudou. A esfera da imersão nos hinos o ajudou. Tem que apontar um caminho, irmãos. Paulo ficou desesperado ali em Efésios capítulo 3, versículo 14, se colocou de joelho. Por que Paulo estava desesperado, irmãos? Porque depois daquilo ali, no versículo 16, 17, 18, Paulo ia falar da profundidade, da largura, da altura de Cristo. Como transmitir para o Lucas o comprimento, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus? Se eu transmitir por mim mesmo, eu não consigo, irmãos. Como Evandro falou ontem, 20 minutos de silêncio levou o Evandro a medir a largura, a altura, o comprimento de Cristo. Porque se o irmão começasse a falar, poderia correr o risco, como Deus corre o risco quando usa o homem, porque o homem ainda é natural, mas a palavra do Senhor é espiritual. Mas quando sai de nós, corre o risco de sair misturas. Porque ainda nós estamos debaixo desse jugo. Se você tem problema financeiro, a sua palavra pode sair com problema financeiro e não causa impacto na pessoa. É um risco, mas Deus precisa usar o homem. É o princípio do Novo Testamento, o princípio da encarnação. Deus usando você, usando a igreja nesta era. E ali, irmãos, Paulo ficou desesperado para poder que os efésios tocassem nisso. Por isso que Colossenses capítulo 3, versículo 16, Paulo fala para a palavra habitar,
ricamente, irmãos. Não é de uma maneira leve, de uma maneira superficial. Como o nosso irmão Pedro tem ministrado sobre Deuteronômio capítulo 6. Como o José Humberto, ele compartilhou conosco aqui na quinta-feira, que a esposa não dá moleza para ele. Esposas, não dê moleza para os maridos. Aí quando José Humberto abre a mala de viagem, ali tem um versículo. E ele tem que ler o versículo e falar para ela, obrigado por aquele versículo que fala lá em Deuteronômio, o versículo está difícil, né? E vai. Ela tem, cadê sua esposinha? Está servindo, né? Aí ainda, irmão, tem um bombonzinho ainda dentro da bolsa. Tira o pijama, um bombom. Tira a blusa, um outro versículo. Geladeira, versículo. Por quê, irmãos? Se a Sonali não inculcar a palavra no nosso irmão José Humberto, não vou falar a sua idade, irmãos, o casamento vai embora. Paulo falou, a vida da igreja não pode ninguém ir embora. Precisa fazer com que a palavra habite ricamente. Por isso que Deuteronômio fala de inculcar a palavra nos filhos dos filhos, toda a geração, irmãos. Criança precisa ter a palavra inculcada, adolescente, palavra inculcada, jovens, palavra inculcada, casais, palavra inculcada. Tem que habitar em nós ricamente a palavra de Cristo. Mas ainda para os Efésios, não era algo ainda tão concreto. Paulo orou, mas depois ele apontou um caminho no capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, não é isso? Paulo falou assim, olha, a palavra está tão rica dentro de você, que você precisa falar entre vós, com salmos. Aí ele falou, irmãos em Éfeso, vocês têm salmo? Temos, fala entre vós. Irmãos em Éfeso, você tem hinos? Fala entre vós. Igreja Uberaba, vocês têm hinos? Fala entre vós. Aí Paulo apontou um caminho prático para a igreja em Éfeso. Se encher do Espírito e conhecer o amor de Cristo, falando entre vós. Mas não é falar só em quatro paredes, irmãos, porque daqui a pouco nós vamos embora, o local fica vazio, não tem mais microfone, não tem nada. Mas quando você entra junto com a sua esposinha e os seus 2 filhos, aí você começa a ruminar a palavra. Aquilo que você ouviu na reunião, aí você começa, que nós chamamos o mexer, o caldeirão. Eu falo, o Nélio fala, o Evandro compartilha. Como ontem à noite você saiu da reunião, como daqui a pouco você vai sair para a reunião. Vai almoçar, irmãos. Pode até falar que o Atlético ganhou do Cruzeiro de 1-0 ontem, na cidade de Uberlândia. Não é isso? O Luiz falou que fale com amor. Somos todos mineiros. Aí, irmãos, não tem problema. Mas é anormal eu ficar 30, 40 minutos falando do Atlético e do Cruzeiro. E ainda profetizando os próximos jogos. Irmãos, hoje nós estamos em outra era, outra esfera. Paulo com certeza nunca questionou, nunca criticou Filemon para Onésimo. Paulo não falou para Onésimo, não Onésimo, Filemon está errado em ter um escravo, em ter 2 escravos. Não, irmãos. Olha só a carta que Paulo escreveu. E ali vem um sentimento forte. Por isso que nós devemos ter um sentimento forte. Por isso que depois que Pedro testificou forte, impactou, ele falou ali que a palavra, no versículo 19, não é isso? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Paulo falou, você precisa falar a palavra, até que Cristo brilhe. Por quê, irmãos? Nós estamos muitos anos, eu me converti aos 18 anos, mas foram 18 anos tenebrosos, não o pecado, mas a religião.
muito forte na minha família, a ponto de alguns não concordarem de eu me converter. Agora fizeram uma lavagem cerebral em você. E que lavagem foi essa, irmãos? Que até hoje eu estou mergulhado nesse rio da água da vida. E hoje, quando precisam de conselhos, eles me procuram. São 9 irmãos, mais de 16 sobrinhos. Precisam de conselhos. Olha, Maurício, tem que orar por nós, não está bem. É isso, irmãos. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser impactados com aquilo que está acontecendo hoje. Por isso que você precisa atender ao chamado do Senhor. Não li ainda, Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos, ouça. Porque, irmãos, tem um chamado. Vamos ler esse versículo, Apocalipse 3:13. Meu tempo já foi, né? Ó Senhor Jesus. Apocalipse 3:13. Quem tem ouvidos, ali ó, adiantar ali. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que Pedro fez, irmãos, ele fez bem em atender a palavra profética. Porque o Espírito estava conduzindo. João falou para a igreja em Éfeso e as demais igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Porque tem, irmãos, um chamado. A palavra está te chamando. E cumpre bem você atender. Bateu na porta do irmão Daniel, abra a porta. Cumpre bem, Daniel, em você me atender, em você atender o Marquinhos. É isso, irmãos. Tem que abrir o coração para aquilo que Deus está falando e conduzindo, porque isso vai fechar todo momento, todo instante, e em qualquer ambiente que você estiver, vai fechar tudo aquilo que é tenebroso. Por isso que João falou para a igreja em Éfeso, Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo, irmãos. Nós precisamos discernir e ser conduzido pelo falar de Deus. Por isso é que João fala que nós temos o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E ainda fala ali que tem muitas outras vozes. Mas se você não conseguir discernir qual direção, qual voz, até mesmo dentro da sua casa vai trazer confusão. Se começar o filho dar direção, a mãe dá direção, daqui a pouco o vizinho está dando direção. Fica tudo muito confuso. Aí João falou, nós estamos num momento difícil, porque as igrejas estavam passando por um período já de degradação, porque ainda quando os apóstolos estavam vivos, ali ainda você via uma condução de Deus por meio dos apóstolos, e os irmãos nas suas cidades, ou no seu grupo familiar, como era Atos 2. O que Atos 2, irmãos, eles faziam? Eles tinham comunhão em quê? Oração? Ensinamento dos apóstolos? No partir do pão? Era festa e comunhão todos os dias, irmãos. Aí eles contavam com a simpatia do povo, porque chegava ali perto da casa do Alberto e da Neide, comunhão nos ensinamentos. Chegava perto de uma outra casa, comunhão nos ensinamentos. Uma cidade toda tendo comunhão, contava com a simpatia do povo. E o que ocorria? Cresciam. E ali, irmãos, a palavra ia sendo divulgada. Mas por causa da morte dos apóstolos, e aí nós passamos um período longo, século 2, 3, 6º século, já a implantação do sistema papal, e aí, irmãos, um período grande, chamado período da Era das Trevas. Quantas pessoas, você já estudou isso até em escola, irmãos, quantas pessoas não morreram, irmãos, durante esse período de 1000 anos, sem ter acesso nem um versículo sequer, porque um falava, e ali ainda, numa língua que eles não entendiam. Para confessar, tinha que ter um intermediário. Que período difícil, triste,
Hoje, irmãos, nós estamos vivendo a vida da igreja. O Senhor foi restaurando todas as coisas. Estamos nesse momento final, da qual nós podemos pregar o evangelho na faculdade, podemos pregar o evangelho dentro do Uber, podemos orar pelas pessoas na rua. Nós temos liberdade, irmãos, porque hoje a palavra de Deus está habitando dentro de nós. Você pode ler constantemente, irmãos, e ainda desfrutar daquilo que o nosso irmão apóstolo, o nosso irmão Pedro tem conduzido às igrejas. Você pode ainda ruminar, além de ter o alimento diário, que também já chegou, né, o terceiro volume, ruminar junto com a família. Olha que bênção, irmãos. Você tem liberdade de sentar ali no passeio da sua casa e ler Bíblia. Quantas pessoas não puderam ter essa chance, essa oportunidade? Hoje nós estamos tendo, louvado seja o Senhor. Aí João falou e ficou desesperado, porque a igreja em Éfeso estava abandonando o primeiro amor. O que é abandonar, irmãos, o primeiro amor? Se você ler ali o significado, no Strong ainda, ele fala mais um pouco. É o mesmo que você tiver deixado de lado, sem se importar. Eu deixo aqui de lado e não me importo. E ainda tem vários significados. Eu só vou resumir para os irmãos. Depois vocês podem consultar. Que é a traduzida, né, como abandonar. Ela é muito abrangente. É o mesmo que enviar para outro lugar. Você ouve e envia para outro lugar. Você ouve e filtra. Mandar embora ou partir. É o mesmo, né, como se o marido que divorcia da sua esposa e não se importa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado, como se fosse uma dívida. Você deve R$1.000 e não está nem aí. Está abraçando o irmão para lá e para cá como se não tivesse aquilo. Não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. São muitas expressões, irmãos. Aí, João falou, não é possível uma igreja que tem o seu significado como desejável. Alguém que poderia estar cooperando na obra do Senhor, todo mundo ali cooperando, pregando o evangelho, avançando, agora deixou de lado. João ficou desesperado, porque João falou, vocês precisam ainda se voltar ao Senhor para poder se tornarem vencedores nesta era. Mateus 24:12 fala que o amor de muitos, irmãos, se esfriarão. Quando é que o amor meu pela minha esposa começa a esfriar? É quando o meu amor pela palavra se esfria. Quando é que eu perco um pouco o fogo, o desejo de ir para as reuniões da igreja? É quando o meu fogo, o meu desejo pela palavra do Senhor, ela vai embora. Quando é que eu perco o sentimento de ir para a conferência? Aí você vai falar que é dinheiro, vai falar que é saúde, mas quando você creu no Senhor, você ia sem dinheiro, você ia mesmo com saúde debilitada, irmãos. É ou não era a nossa experiência? Como eu falei no início, que eu falava desesperado para minha mãe, que o Senhor está voltando. E hoje quem fala isso é ela, que converteu-se. Então, esse fogo, esse desejo, essa paixão, irmãos, de vir para uma reunião da igreja, nós não podemos deixar apagar. Quantas coisas são influente para que isso se torne um desvio? Mesmo naquela época, tanto na época de Paulo, ele já começou a ficar desesperado. Por que a igreja em Coríntios se tornou em vários âmbitos, igreja, não toda a igreja, complicada? Alguns com problemas de fornicação, outros com problemas entre relacionamento, outros com problemas de partidarismo. Aí você vai olhando ali, irmão, parece que você não está lendo uma carta para uma igreja. Tantas situações difíceis. Aí você lê, eu vou ler o último versículo, tá? Os irmãos podem já ir preparando. Aí você lê aqui, 2 Coríntios capítulo 10,
Ó Senhor Jesus. 2 aos Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz assim: as cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. Olha o que os irmãos falavam a respeito de Paulo. Palavra, pessoa fraca e palavra desprezível. Quando, irmãos, eu não reconheço a autoridade dentro de casa, eu começo a ter perda, eu começo a ter dificuldade, porque eu começo a tocar diretamente no trono de Deus. Porque dentro de casa Deus estabeleceu um trono, e o canal da bênção de Deus passa por meio do marido, de acordo com Coríntios. O marido é o cabeça da mulher. Agora, se o marido não está bem, ou se o marido nem se converteu, o canal de Deus para fluir a bênção para dentro de casa está com a esposa. Mas a esposa não reúne, o pai não reúne, os filhos precisam assumir a autoridade de Deus dentro de casa. Eu fui o primeiro a me converter dentro de casa, irmãos. E aí eu não posso esperar os demais se converterem. Eu preciso ter uma responsabilidade diante de Deus. E a igreja em Coríntios, irmãos, perdeu, a ponto de Paulo, também em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, 2 e no 3, Paulo fala assim, olha, eu receio que vocês perderam a simplicidade. Aí vocês foram enganados pela serpente, porque ela é astuta. Ela quer fazer com que você se isole, como Gálatas capítulo 4, se os irmãos quiserem projetar, se tiver a versão King James, capítulo 4, versículo 17, Paulo falou, olha o intuito de tudo isso, irmão. Eu sei que vocês começaram bem, começaram no Espírito, agora estão caminhando em outra vida. Aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para nos agradar, não agem com boas intenções, mas o seu real propósito é vos isolar. É isso que Satanás quer fazer, irmãos, isolar. Isolar de quê, irmãos? Quando eu perco uma reunião da igreja, a chance de eu me envelhecer, porque talvez a minha oportunidade é só na próxima semana. Eu falo envelhecer dessa esfera, porque ainda eu posso continuar lendo a Bíblia, posso continuar orando durante toda a semana. Agora, essa esfera aqui sendo produzida, irmãos, ela é muito benéfica para mim e para você. Ela faz com que eu me encha da palavra, que a palavra habite em mim. Por isso que se tornou complicado, aí Paulo ficou desesperado, porque a igreja em Éfeso poderia dar muito apoio à obra do Senhor, produzir muitos para darem apoio à obra do Senhor. Mas aí esfriou o amor, irmãos. Abandonaram, deixaram de lado. Nós precisamos orar fortemente. Senhor, nessa era final, nessa reta final, renova, Senhor, o meu melhor amor. Renova o meu primeiro amor. O meu desespero em cuidar do marido. O meu desespero em cuidar da igreja. O meu desespero em reunir, irmãos. Até mesmo em lavar um banheiro. Quando eu tenho a palavra de Deus habitando, que alegria é para mim, irmãos. Quando eu me converti, eu lembro, irmãos, eu pegava a chave do local de reuniões e ia para o local de reuniões limpar. Que alegria! Só que depois eu ganhei o sentimento que eu não posso fazer só. Eu tinha que convidar alguns irmãos e quando não ia, eu não limpava só. Eu tinha que aguardar e que ficasse sujo o local, porque tem outros irmãos. Que alegria, irmãos, essa alegria continua até hoje, irmãos. Quando eu vou ao banheiro, como eu fui hoje pela manhã, um papel no chão que nem eu joguei, que alegria pegar esse papel e colocar no cesto de lixo, porque no passado eu ia criticar, que irmãos folgados, coitado da sua esposa, jogando papel no chão, agora eu sei a pistas. Não, irmãos, você ele pega o papel com alegria e coloca no cesto. Isso, irmão, chama-se vida da igreja. Você respeita as fraquezas dos demais irmãos. Não critica, mas respeita. Porque, irmão, nós estamos sendo aperfeiçoados e nós cremos que se nós continuarmos nesse caminho, debaixo desse jorrar da palavra do Senhor, todos nós seremos transformados. Hoje, irmãos, os adolescentes estão experimentando isso. Um transformar forte na vida deles. Cadê a Isabela? Filho do Daniel. Está aí? Levanta, Isabela. Quantos anos? 14 anos, filha do Daniel. Hoje está melhor que o pai, irmãos. Mas muito melhor. Cadê a Mariana? Ó, melhor que os pais. Os pais estão aqui, ó. Alberto e Neide.
Amanda está aí? Olha ali, 14, quantos anos Amanda? 16. Mariana, agora não vou errar, 16. Irmãos, elas estudam, é isso? Pela manhã, separam 3 vezes na semana, vão para a casa dos adolescentes, ali oram, tem um pouco de comunhão, fazem a imersão, se enchem da palavra, fazem o grito de guerra, faz corinho e sai para a rua, irmãos, como um leão. Mariana mal falava, irmãos. Isabela, irmãos, esse rostinho lindo, mal falava. Amanda já falava demais. Mas Deus, até isso a palavra faz. Deus está equilibrando. E hoje, irmãos, elas estão falando a palavra do Senhor, que está habitando nela, transmitindo para dentro das pessoas. Aí elas saem e oram por cerca de 100 pessoas por dia. É isso? Ou é menos ou é mais? Não é isso, Amanda? Chega de 70 pessoas, 80. Aí chega no final do dia, ela envia para a área central de acolhimento, onde tem 2 irmãs que servem, e envia ali 10 contatos, 15 contatos, 20 contatos e fala: essas pessoas querem ser cuidadas. Aí a central de acolhimento liga para os grupos familiares, que é a rede de cuidado no bairro tal, pode sentar, e fala: irmãos, essas pessoas foram abordadas por essa e essa. Essa tem problema no casamento, essa tem problema de dívida, essa tem problema de saúde, vários problemas. Quem orou? Uma adolescente. Aí Deus conduz para que o corpo possa agir. Todo mundo tem função, irmãos. Elas não conseguem estudar, sair para pregar o evangelho e depois apacentar. Mas tem os irmãos. Tem um irmão em Belo Horizonte que trabalha um dia e folga 4 dias. Eu pergunto, você trabalha? E agora tirou férias, 3 meses. Não, ele fez uma pequena cirurgia, 6 meses de férias por causa de uma cirurgia que melhorou com 15 dias. O que fazer, irmãos? O que fazer com esses irmãos? Aí, esse irmão, juntamente com a esposa ou com outro casal, pode ir cuidar dos contatos que foram gerados. Irmãos, isso é belo porque a igreja funciona. Ah, agora é só adolescente? E aqueles que têm 60 aí? 4 anos? Eu vou perguntar para o Zé Humberto, que eu não falei a idade. Aqueles que têm? Você tem que respeitar ele, 65. 65 anos, irmãos. Quantos José Humberto tem? Hoje ele ainda aposentou, trabalha, deve ter umas 4 aposentadorias e ainda continua trabalhando, né? Mas aí, irmão, tem que ter um tempinho para o José Humberto, junto com a irmã Sonali, visitar um contato que o adolescente produziu. E daqui a pouco, José Humberto mais a Sonali cuida e entrega para os irmãos incluírem em algum serviço, porque já estão vivendo a vida da igreja. E daqui a pouco esse casal está pregando o evangelho. Olha, irmãos, que Deus não anulou ninguém. Todos nós temos função. Meu dedo tem função, minha boca tem função. Mas não é substituição. Todos funcionando em função do corpo. Os irmãos da maturidade, que nós chamamos irmãos da maturidade, os acima de 60 anos, vocês são os irmãos maduros, tá, Evandro? Quem tem 60 anos aqui, levanta a mão, irmãos. Poucos? Ah, essa igreja é nova demais. Só uns 20 aqui, né? Vocês, eu tinha que falar antes, vocês são os mais maduros na vida da igreja em Uberaba. Vocês não têm mais preocupação em financiar a casa com 35 anos. Já até pagou o financiamento. Já compraram carro. Já pagaram as 36 parcelas. Já está aposentado. Já casaram os filhos. Estou falando a experiência do Evandro, tá? Já os netos estão bem, melhor do que o avô. O que fazer com esses irmãos? Levá-los, irmãos, a apacentar os casais e as pessoas que foram geradas. Vocês fizeram uma reunião de casais aqui, 74 casais, são 148 irmãos, vezes 2, 3 por família, quase 500 pessoas envolvidas. Irmãos, é o momento de toda a igreja se levantar e funcionar.
Ninguém é descartável, ninguém é para ficar de lado, ninguém é para ficar encostado. Todos nós precisamos servir ao Senhor. Por isso que Deus está levantando, irmãos, a igreja nesse momento final, porque a era também está imperando de uma maneira forte. E nós não podemos recuar em momento nenhum. Todos nós precisamos nos posicionar como um só exército. Cooperando. Se as 12 tribos vão levantar para seguir a nuvem, todas as 12 tribos precisam levantar. Se as 12 tribos precisam se levantar para poder seguir ali o sol, para poder se proteger do frio à noite, todo mundo vamos nos levantar. Mas nem todos conseguem fazer a comportagem dinâmica, se entregar totalmente para fazer a comportagem, não é verdade? Como eu citei exemplos de alguns, nem todos podem estudar e sair à tarde, mas todos nós temos função, irmãos. Podemos ser úteis ao Senhor, para apressar a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus! Por isso que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O Espírito, irmãos, está dizendo nesses últimos dias, todos nós somos úteis no corpo de Cristo. Desde a criança até os irmãos da maturidade podem servir ao Senhor.